Feliz sábado, irmãos. Que a graça e a paz de Deus seja cada dia abundante em nossa vida e em nossos corações. Amém. E que os nossos corações sejam corações dispostos a amá-lo, honrá-lo, obedecê-lo e servi-lo em humildade, decência e gratidão. Amém. Queridos, a mensagem dessa é uma mensagem muito importante para a igreja. É uma mensagem, inclusive, baseada numa palestra que foi ministrada pelo pastor Josué Gonçalves, um pastor, escritor, pastor, palestrante para casais, terapeuta também de casais. E ele, há algum tempo atrás, fez essa palestra e os pontos dessa mensagem são baseados nela. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Havia um homem. Nós não estamos falando de anjos, nós não estamos falando de Deus, nós não estamos falando de seres perfeitos, nós estamos falando de um homem. Havia na terra de Uz um homem, portanto, nós podemos nos identificar com a vida, com a trajetória e com a história de Jó. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava. Havia um homem na terra de Uz, cujas qualidades, queridos, eram integridade, retidão, desvio do mal e temor a Deus. Amém. Queridos, vamos ler agora Daniel. Vamos ler agora Daniel, capítulo 6, versículo 4. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Porque ele era um homem fiel, não se achava neste homem nem dolo e nem culpa. Queridos, vamos ler agora Provérbios 10:9. Que nos diz a palavra do Senhor: o homem de integridade anda seguro. O homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto ou conhecido. O homem de integridade anda seguro. 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade ou juventude, mas sê exemplo dos fiéis. Ninguém despreze a tua juventude, ninguém despreze o teu vigor, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Aonde? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Louvado seja Deus. Que sejamos exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E por fim, Salmos. Vamos voltar aí à Bíblia. E Salmo é fácil de achar, é só abrir a Bíblia no meio. Salmo 15. Davi indaga a Deus acerca dos que subirão aos céus. E contemplando nos montes, nas montanhas da Judéia, estava Davi contemplando os céus. Davi estava contemplando a natureza. E certamente o seu espírito estava envolvido com as coisas do céu. E naquele momento, observando toda aquela beleza natural, ele eleva os seus olhos para o céu e pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou quem morará no teu santo monte? E a própria palavra nos traz a resposta, né? O próprio Davi escreve a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu
próximo, nem contra ele aceita nenhum suborno ou nenhuma afronta. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que com prejuízo jura e não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja Deus por esses ensinamentos, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, me recordo de ter ouvido o pastor falar que foi o enterro do seu pai. E no enterro do seu pai, muita gente falou e ele foi o último a dizer. E ele resumiu toda a sua fala numa frase. Ele disse: o meu pai deixou um caráter digno de ser imitado. O meu pai deixou um legado, um caráter digno de ser imitado. Querido, feliz os que se vão e deixam um legado positivo, que deixam um caráter digno de ser imitado. E o que é legado? Legado, queridos, é o que fica depois que a gente vai. São a ideia, o conceito que fica a respeito da pessoa que se vai. Legado é isso, querido. O pastor Miller, ele escreveu algo interessante a respeito do caráter. Ele disse: a única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusam a ser enterrados é o caráter de um homem. Vou repetir. A única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. O que o homem faz em sua vida sobrevive, não pode jamais ser sepultado. As ações de um homem de caráter, elas sobrevivem, não pode jamais ser enterrada. Por isso, queridos, que a Bíblia diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, queridos, o que o homem faz, ele vai sobreviver. O que ele faz vai sobreviver mesmo depois da sua morte. Queridos, e quem tem insuficiência de caráter não tem voz na vida das outras pessoas. Infelizmente, a gente vê isso muito na seara política. A população toda usa piadas, escarnece. Sabe por quê? Porque a insuficiência de caráter não tem voz, não tem peso na vida das pessoas. Infelizmente, não tem peso na vida das pessoas. Queridos, a teoria da prosperidade, que surgiu há um tempo atrás, é uma teoria que ela vai pregar o ter. E o mundo é assim. Eu conversando com umas pessoas, lamentavelmente, uma amiga falou para mim: lamentavelmente, mas as pessoas valem neste mundo o que têm. Não valem o que são. E isso é uma grande verdade. O mundo é injusto. Porque as pessoas, elas valem o que têm. Elas não valem o que são. Por isso que essa teoria da prosperidade alcançou muitos e questiona: se eu não tenho uma casa boa, se eu não tenho um carro, será que o que está acontecendo com a minha vida? O que eu tenho de errado? E isso mexe muito com as emoções das pessoas, porque elas começam a achar que ter vale muito mais do que... Essas pessoas e essa teoria da prosperidade, quem fundou, né? E as pessoas que acreditam nisso, certamente não leram o livro de Jó. Sabe por que não leram o livro de Jó? Porque a essência do livro de Jó, a ênfase do livro de Jó, não está no ter, apesar de Jó ter tido muito. Mas não estar no ter, está no ser. Sabe por quê, queridos? Porque Jó, ele perde tudo. E quando Jó perde tudo, Deus sequer se lembra daquilo que ele tinha, em termos materiais. Não se lembra daquilo. Mas Deus fez com que preservasse o que era mais importante. O que foi que Deus disse a Satanás? Não toque na vida de Jó. Então, Jó, ele perdeu tudo, mas ele não se perde. Porque o ser é mais importante do que o ter. Queridos, então o que significa prosperidade na perspectiva divina? O que significa prosperidade na perspectiva divina? Não é humana. Na humana nós já sabemos qual é. Na divina,
significa que a ênfase de Deus está no seu ser. Por isso que Jesus ele fazia questão de dizer: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. A ênfase da prosperidade na perspectiva divina está no ser e não no ter. Portanto, a pergunta que Deus faz a Satanás não é: observaste a prosperidade e a riqueza de meu servo Jó? Hoje, quando a gente senta nas rodas de alguns amigos, a gente vê algumas pessoas: você viu o que fulano é hoje? Fulano hoje tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, como se isso fosse a coisa mais importante, porque o mundo é assim. Mas a pergunta de Deus não foi o que Jó tinha. Observaste o sucesso financeiro do meu servo Jó? Observaste como rende e como prospera a riqueza do meu servo Jó? Não, a pergunta não era essa. Mas observaste o caráter do meu servo Jó? E aí o próprio Deus traça aquilo que para ele é importante. Deus vai dizer: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava nada ligado ao ter, mas ligado exatamente ao ser. Portanto, queridos, em toda a Bíblia, o ser, ele vem antes e primeiro do que o ter. Em toda a Bíblia. Até que me provem o contrário. E até agora ninguém provou o contrário disso para ninguém. Então, a ênfase da palavra de Deus, em toda a Bíblia, ou seja, toda a Bíblia, o ser, ele vem antes do ter. Sabe por quê? Porque o ter, sem ser, é um ter maligno. Ninguém sabe até de onde surgiu esse ter. Então, o ter, sem ser, é maligno. E o fazer, sem ser, é um escândalo. O fazer, sem ser, é um verdadeiro escândalo. Por isso, queridos, que nós precisamos de um reavivamento. E Ellen White vai dizer para nós: um reavivamento é a maior necessidade da igreja. Um reavivamento espiritual. Precisamos, queridos, de um reavivamento que resulte na reconstrução moral do homem, dentro e fora dos portões da igreja. Nós precisamos de um reavivamento que resulte na reconstrução moral do homem dentro e fora dos portões da igreja. Queridos, a minha amiga ligou de São Paulo dizendo que tinha assistido por videoconferência uma palestra de um pastor que estava lidando com um problema gravíssimo de um membro da igreja que violentava sexualmente o próprio sobrinho, que estava sob sua tutela, estava sob seus cuidados. Na verdade, ele violentava. E o pastor estava lidando com essa questão, porque ele via claramente a falta de moral e de caráter de uma pessoa que anos e anos estava à frente da obra de Deus, se dizia, à frente da obra de Deus, e mostrava para as pessoas aquilo que na essência e no íntimo ele não era. Então, queridos, a gente precisa de um reavivamento que resulte na reconstrução moral do homem dentro e fora dos portões da igreja. Sabe por quê? Porque nada mais compromete a pregação do evangelho diante do mundo do que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. O que causa escândalo e o que Satanás mais aplaude é a incoerência entre o que falo e o que prego. O que falo e o que vivo. O que prego e o que vivo. Então, queridos, isso é comprometedor ao evangelho. Uma vida completamente distante daquilo que se prega. Uma vida vivida distante. Mas o que seria caráter, queridos? O que é caráter? Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Todas as influências que vêm sobre ele, positivas, porque todo mundo está sujeito às influências positivas e às influências negativas. Mas aquilo que nós aprendemos durante uma vida, aquilo que nós cultivamos durante uma vida é que vai definir o nosso caráter. Tem um escritor secular chamado Arnaldo Jabbour, que eu acho que muita gente já ouviu falar.
que eu trouxe porque ele faz uma explanação muito interessante a respeito de reputação e caráter. Veja o que ele diz. As circunstâncias dentre as quais você vive, determina a sua reputação. A verdade que você acredita determina o seu caráter. A reputação é o que acham de você. O caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega numa comunidade nova. Quando você chega numa comunidade nova, você tem aquela reputação, você passa aquela impressão, aquela reputação. O caráter é o que você tem quando você vai embora. A reputação é quando você chega. O caráter, quando você vai, é o que fica quando você vai embora. A reputação é feita em um momento. Caráter, ele é construído, moldado, aperfeiçoado uma vida inteira. Uma vida inteira, queridos. A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. E o mais bonito, por isso que eu citei isso, ele diz, caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Reputação é o que os homens dizem de você junto da sepultura. Ah, aquele homem, eu me lembro, E o caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. E eu acredito, irmãos, que esse relato é constante, né? Porque se a gente fosse rasgar a cortina que separa o mundo espiritual do nosso, a gente ia ver anjos subindo e descendo com relatos acerca de cada tentação vencida, de cada resistência por amor da obra e da palavra, de cada sacrifício em função do amor a Cristo, esses anjos vão relatando. Então, queridos, caráter é o que os anjos dizem para Deus a respeito de você. Queridos, no grego, a palavra caráter quer dizer imagem. E se a gente for ler Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós não vamos ler agora, mas eu vou citar para os irmãos, mas está aí o registro, né? Inclusive oficializado aí pela gravação, está aí o registro. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai afirmar que Cristo é o próprio caráter de Deus. Cristo. A estampa, Cristo era a própria estampa da natureza divina. Deus vai lá e imprimiu o seu próprio ser na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai que está nos céus. Então, queridos, Cristo é o próprio caráter de Deus. Então, a gente vê nos ensinamentos de Cristo, no que Cristo nos motiva a fazer, exatamente a essência do caráter de Deus. Hernani Dias Lopes, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz assim, moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. Significa o que você realmente é quando está sozinho. Moralidade pública é diferente de piedade secreta, do que eu sou no secreto, do que eu sou sozinho, do que eu sou quando ninguém me vê, do que eu sou quando as luzes não estão mais diante de mim, quando olhares humanos não estão próximos. Moralidade sem piedade secreta, sem o que você realmente é no íntimo, não vale de nada. E John Adair diz, uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Sempre vai entrar em colapso e geralmente mais cedo do que se pensa. Portanto, uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Ela vai tombar mais cedo ou mais tarde. Aliás, mais cedo até do que se pensa. E Arthur vai dizer, os homens mostram mais o seu caráter nas trivialidades
do que quando estão sendo observados. A crise não forma necessariamente o caráter, mas o revela. Então, queridos, os homens, eles mostram mais o seu caráter no dia a dia, nas pequenas coisas, nas trivialidades, quando não estão sendo observados. Isso é uma grande verdade. E como o caráter se manifesta? Eu fiz o conceito. E como o caráter se manifesta? Ele se manifesta através de valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações demonstradas. Então, o caráter ele se revela através de motivações, que me motiva, atitudes, sentimentos e ações demonstradas. O caráter se revela. Se revela através de um sentimento. Eu demonstro um sentimento diante de uma situação aqui, aquilo pode revelar o meu caráter, sim. Às vezes uma ação minha, uma atitude minha impensada pode revelar muito do meu caráter. Todo mundo ficou chocado com a imagem daquela mulher que foi agredida por um homem com uma pedrada. Não foi? Uma ação, uma atitude impensada, uma atitude motivada e uma ação demonstrada revela que tipo de caráter tem aquele homem. Então, o caráter se revela e se manifesta através dessas ações, ok? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos, fora do que a gente já conhece, né? Alguns tópicos, vou dizer, que chamar de extra. Como o caráter às vezes se revela. Primeiro, a forma como lidamos com o dinheiro revela muito do nosso caráter. Lá em João capítulo 12, versículo 6, João 12, 6, fala exatamente de Judas. O que Judas fazia com o dinheiro? Porque ele era o administrador, né, dos discípulos, da parte financeira. Ele era o contador, ele era o responsável pela parte financeira. O que a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 6, a respeito do que Judas fazia, porque ele administrava o dinheiro? Ele fazia o que, irmãos? Roubava, está lá registrado. Ele roubava o dinheiro para ele. Queridos, mais do que pensamos, o dinheiro, a forma como lidamos com o dinheiro, revela muito, muito sim, do nosso caráter. Queridos, João 12,6, mas é isso, ali está falando que Judas, ele lidava com o dinheiro dessa forma. E hoje a gente vê que o dinheiro, ele tem sido alvo, digamos que o pano de fundo de toda essa enxurrada de corrupção, de toda essa enxurrada de desonestidade, de toda essa enxurrada que nós temos aí de falta de moralidade do mundo, tem como pano de fundo a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. O dinheiro, queridos, às vezes a pessoa, mais do que a gente imagina, mostra muito do seu caráter na maneira como ela vai lidar com o dinheiro. E Robson Thomas, ele fala assim, nossa falta de caráter cria uma plataforma de destruição de nossa intimidade com Deus e com as pessoas de bem. A nossa falta de caráter cria, quer imaginemos isso ou não, a nossa falta de caráter cria uma plataforma de destruição de nossa intimidade com Deus e com as pessoas de bem. As pessoas de bem se afastam das pessoas que não têm caráter. E Deus abomina as pessoas que não têm caráter. Por isso que ele, ao elogiar Jó, um homem como nós, ele diz, observaste as qualidades do caráter de Jó, a integridade, um homem que se desvia do mal, temente a Deus. Queridos, a forma como lidamos com o dinheiro demonstra muito do nosso caráter, é o primeiro ponto. O segundo ponto, a forma como você lida com o sexo oposto demonstra muito do seu caráter. A Bíblia traz uma história muito interessante, que é a história da Sunamita, que está registrada, nós vamos ler, está registrada em 2 Reis, abram a Bíblia, queridos, em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 em diante. Nós vamos ler só uma parte aí, mas eu vou resumir a história, porque se a gente ler por causa do tempo. Todo mundo conhece a história que Eliseu, ele era o profeta, que ele passava muito pela cidade. Ali ele comia numa casa, não era assim a história?
Está aí no relato, de 8 em diante. Ele comia numa casa, comia na outra, ele passava muito pela cidade. E havia naquela cidade uma mulher, cidade de Sudã, se não me engano, a cidade de... Isso, a cidade de Sunem. A cidade de Sunem havia uma mulher, essa mulher era sunamita, ela era uma mulher jovem, rica e casada com um homem bem mais velho do que ela. E, queridos, ela observava o profeta passar. Ela observava que o profeta comia numa casa, comia numa outra, comia numa outra casa, comia numa outra. Ele observava, ela vem e chama o marido e diz assim: meu marido, vamos fazer um quarto, arrumar um quarto para hospedar o homem? Vamos colocar ali uma cama, vamos colocar uns armários, vamos colocar algo aconchegante. Vamos abrigar esse homem? Vamos abrigar esse homem? Aí vem o versículo 9. Diz assim: disse a ela seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A maneira como Eliseu se comportava, a maneira como Eliseu lidava com o sexo oposto, faz com que ela, aquela mulher, veja nele um santo homem de Deus. Eu pergunto, queridos, quem tem coragem hoje de fazer um quarto extra para abrigar um homem, uma mulher casada, uma mulher mais jovem, um marido mais velho, para abrigar um homem sem que muitos aí não digam que está acontecendo alguma coisa, ou quem é que teria coragem de fazer isso, a não ser que se trate de fato de um homem de um caráter santo, como essa mulher descreve para o próprio marido. Ela diz: eu vejo nele pelas ações, e a Bíblia fala que ele passava todos os dias por ali. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Queridos, eu pergunto: que testemunho hoje nós damos para que as outras pessoas olhem para nós e dizem: olha, ali sim é um santo homem de Deus. Ali sim é uma mulher digna do Senhor. Então eu pergunto: que testemunho nós estamos dando para que os outros cheguem a essa conclusão em relação a nós, de que se trata de um homem e de uma mulher santa de Deus? Queridos, como muitos falam às vezes com as irmãs, revela muito a intenção do coração e revela muito às vezes o substrato do ser, a maneira como cumprimenta as mulheres, a maneira como olha, a maneira como fala dela, a maneira como observa. Tudo isso vai revelar o substrato interior do seu ser. Por isso que Jesus falou: aquele que olhar com a intenção no coração já cometeu pecado. Por quê? Porque a maneira como o homem, nesses pequenos aspectos, lidam com o sexo oposto, revela muito do seu caráter. Revela muito do seu caráter. Sou visto na minha comunidade, no meu bairro, na minha vizinhança, como uma mulher digna de Deus. Porque, queridos, quer queiramos ou não, os olhares eles sabem. Eu conversando com meu esposo, ele disse que às vezes lá no mercado, diz que tem um senhor que ele não tem um bom conceito, né? As pessoas falam mal desse senhor, mas diz que a galera fala: aquele homem é isso, aquele homem é aquilo, olha só o caráter, né? Aquele homem é desse jeito, aquele homem é de outro jeito e tudo. Porém, a esposa dela, unanimidade, a esposa dele é uma mulher digna. Então, quer queiramos ou não, sabemos se aquele ou aquela trata-se de uma pessoa de Deus ou não. Quer queiramos, a gente tem esse conceito em nós. Então, a maneira como lidamos com as pessoas, com o sexo oposto, principalmente, revela muito do nosso caráter, da essência do nosso ser. Queridos, a maneira como é tratada a esposa, como é tratado o marido, a maneira como é tratada como são tratados os filhos, também revela muito ao nosso caráter. Paulo ele escreve ao Timóteo, ele vai escrever a Timóteo dizendo assim: aquele que governa bem a sua casa, o homem que governa bem a sua casa, aquele ancião, ele fala do diácono, né? O diácono que cuida bem das coisas da igreja, ele deve primeiramente governar muito bem a sua
casa. Quando fala governar muito bem a sua casa, não está dizendo que ele tem que ser o árbitro de lá, o mandador, o causador de temores. Não, ele administra com muito amor e o lar vive em perfeita harmonia. Olha só, a gente está em 1 Reis aí, não tá? Agora vamos para 4:1. É uma mulher viúva. Queridos, essa mulher, ela vai até o profeta. E eu pergunto, que conceito nós temos do nosso marido ou nós temos de nossa esposa? Porque dizem que o melhor conceito que se tem a respeito do marido é o que a esposa dá, o testemunho. E vice-versa. O testemunho de uma esposa, o marido também é quem dá, porque convive muito na intimidade. Então, aqui no capítulo 4, diz que a viúva se aproxima do profeta e dá o testemunho de quem era o marido dela. Olha só, a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, ela sabia, né? Que ele era um homem que servia de serviço, servo do profeta. Teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo... O que, irmão, está escrito aí? Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Testemunho de uma mulher a respeito do seu marido. Meu marido, teu servo, faleceu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Que bonito, né? Esse testemunho, queridos. Por quê? Porque a maneira de tratar em casa os cônjuges entre si e com os filhos revela muito do nosso caráter. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus próprios filhos? E o pastor, ele dizia na sua mensagem que ele não quer ser velado por filho desviado, porque ele passou a vida toda dele dando um exemplo e um legado de santificação, de busca pela santificação. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Primeiro lugar onde deve ser evangelizado e demonstrado o nosso testemunho e é onde se revela o nosso verdadeiro caráter. Queridos, já estamos acabando. O conteúdo das conversas informais revela muito do nosso caráter. O conteúdo das nossas conversas informais. Fora da igreja, um bate-papo entre amigos, uma viagem com os colegas, revela muito do nosso caráter. Eu pergunto, que tipo de conversa nós temos, queridos? Quando estamos fora, ou quando estamos em ambientes informais, quando estamos com os amigos, quando estamos com a turma. Porque certos tipos de conversa não cabem da boca daqueles que se dizem templo do Espírito Santo de Deus. Eu vi a história de que houve uma conferência, foram muitos pastores nessa conferência, e que uma pessoa ficou horrorizada com as piadas e as palavras de baixo calão que saía da boca de muitos de alguns pastores. Então, as conversas informais revelam muito do nosso caráter. Por isso que Jesus fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, queridos, não cabe na boca daqueles que se diz sacerdotes de Deus, templos do Espírito Santo, não cabe certos tipos de conversa. Então eu tenho que me policiar? Não, tem que converter, tem que buscar a Deus para converter e mudar de direção, porque só a conversão é que faz com que os frutos do Espírito sejam revelados e mostrados em nossas vidas. A conversão, isso se dá através da oração, do estudo da palavra, do reconhecimento e da busca do poder de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mesmo estando ministrando a palavra, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou sujeito a toda e qualquer falha que qualquer um. Mas nós precisamos viver a nossa vida o tempo todo vigiando, em oração, se possível em jejum, clamando ao Senhor que nos desvie diariamente, a cada minuto, a cada instante, daquilo que pode nos tornar uma pessoa que desagrade ao Senhor. Queridos, como você trata os pobres e os ricos revela muito também do seu caráter. Revela demais. Jesus, quando ele curou o cego Bartimeu, era um cego que estava jogado pelas ruas, era um pobre. Aliás, teve um outro cego que Jesus foi curar, né? E gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E se falou, não é mole o mestre. Jesus falou, não.
Tragam para mim um homem. O Bartimeu estava ali cego, gritando. Jesus, ele se aproxima daquele homem, o cego Bartimeu. Trata aquele homem com dignidade. Inclusive, Jesus dá a ele a oportunidade de escolher o que quer. Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Jesus dá a ele a oportunidade de escolha, porque ele trata aquele homem com dignidade, apesar de pobre, maltrapilho, cego e jogado. Jesus tratava. E aí, o cego diz, eu quero apenas ver. Jesus atende ao seu pedido com dignidade, com amor, e se despede daquele homem. Mas pela frente, andando pelo caminho, Jesus encontra um jovem rico, encontra o rico, e também trata o rico com a mesma dignidade. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. E quando nós fazemos acepção de pessoas, nós não estamos imitando a forma como Jesus agia. Nós estamos sendo pessoas diferentes daquilo que Jesus está nos ensinando. Queridos, já estamos no final mesmo. A maneira como nós nos comportamos quando estamos sozinhos, revela muito do nosso caráter. O exemplo que eu tenho para trazer é o exemplo de José. A história bíblica diz que a casa estava vazia, só tinha José e chega a mulher de Potifar, né? Tinha mais alguém? Não, estava sozinho. José poderia ter aproveitado a oportunidade e ter dito assim, eu sofri tanto na vida, eu sou um homem tão sofrido, eu vou aproveitar essa oportunidade agora. Quem sabe eu não tenho algum benefício com isso, não vou agir com conveniência. Eu posso dizer, ele poderia ter dito assim, eu tenho um crédito, né, como muitos fazem, que nada, só hoje, amanhã a gente esquece isso. É só hoje, amanhã ninguém nem lembra mais. Com certeza eu não vou falar para ninguém, porque se eu falar eu sou um homem morto. Ela também não vai falar para ninguém, porque se ela falar ela também será uma mulher morta. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Foi assim que ele fez, queridos? O que ele disse? Ele disse, não poderia eu cometer tamanho mal contra... Era contra ele que ele estava falando? Era contra Deus. Então, queridos... A tentação, ela serve para medir a profundidade do meu e do seu compromisso com Deus. Ele mede a profundidade. Todo mundo está suscetível a cair, tá? Mas Deus nos garante a força para não cair. Ok? Eu ouvi um filósofo uma vez dizendo assim, se não pode ser contado, não faça. Um filósofo disse isso, eu não sei quem é, não sei se foi uma frase de caminhão, não sei. Um filósofo disse isso. Se não pode ser contado, então não faça. Queridos, a maneira como você responde quando é provocado também demonstra muito do seu caráter. O exemplo bíblico que a gente tem é de Ana. E Ana estava orando no templo e a Bíblia diz que ela orava, mas não falava alto, não se ouvia som. Ela apenas balbuciava os lábios. E o profeta chegou e observou aquilo e comparou-a com uma mulher embriagada. E a Bíblia diz que Ana, ela diz, não, meu Senhor, a minha alma apenas chora pela ausência e pela falta de um filho. Então, a maneira como ela responde, ou a maneira como nós respondemos quando somos provocados, revela muito do nosso caráter. Sabe por quê? Porque falta de controle, irritabilidade excessiva, não é fruto do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito de Deus é o domínio próprio. Então, dominar-se quando é provocado é um fruto de Espírito. Que nível de irritabilidade tenho eu quando sou provocado? Eu bato no peito e digo, comigo é assim, eu vou lá e faço na mesma medida. Você não está agindo com domínio próprio, está demonstrando os frutos da carne e não frutos do Espírito. Queridos, a maneira como você lida é o último. Com pessoas que fazem mais sucesso do que você, revela muito do seu caráter. Olha que nós estamos tratando de coisas bem mais especiais. Nós estamos tratando de coisas que podem estar acontecendo, inclusive, comigo nesse momento. Maneira como eu lido com emoções e com pessoas que fazem mais sucessos do que eu, revela muito do meu caráter. Queridos,
Alguns não suportam o destaque do outro. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que viveu isso, que às vezes por se destacar num talento que tem mais do que o outro, foi motivo de retaliação, foi motivo de perseguição, simplesmente porque a outra pessoa não suporta ver alguém que pudesse brilhar mais do que os outros. Não aprenderam com Jesus, porque Jesus ele disse, eu fiz e vocês farão a obra muito mais do que as obras que eu. E Jesus disse aos discípulos e disse a todos nós que nós teríamos a condição de fazer a obra muito maior, muito mais ampla, muito mais cheia de milagre do que aquela que ele fez. Então, queridos, Saul é um exemplo bíblico também de não suportar o destaque do outro. Ele foi tomado de inveja, foi tomado de ódio quando ele viu o destaque e a maneira como Davi brilhava. Então, pessoas não suportam quando a outra tem alguma coisa que chame mais atenção. Tem líderes que não suportam o sucesso do seu subordinado. Tem chefe que quando o empregado se destaca, ele fica muito enciumado, chateado e cria uma situação muito desagradável para aquele empregado. Tem pessoas que realmente não suportam o brilho das outras. Aquela velha história da cobra e o vagalume. Que a cobra vivia perseguindo o vagalume para comer. Todo mundo conhece essa historinha de internet, né? E corria atrás do vagalume para comer. O vagalume parou e falou assim, vem cá, por que você quer me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Mas por que você quer me comer? Você come outras coisas, você está correndo atrás, perdendo seu tempo comigo. Por quê? Porque eu não suporto o seu brilho me incomoda. Então, queridos, a maneira como nós nos comportamos com o brilho alheio, porque sempre existirão pessoas que brilham menos e sempre existirão pessoas que brilham mais do que nós, iguais e mais do que nós. A maneira como eu me comporto diante disso revela muito do meu caráter. Era o último, mas o último é esse, ó. A maneira como me comporto na adversidade. Quando eu estou vivendo uma crise, que eu tomo um dinheiro emprestado por tomar e vou lá e depois eu não pago a pessoa. Quando eu melhoro, eu não pago. Costumo dar calote na cidade toda. Queridos, costumo furar fila às vezes a gente reclama do roubo da Petrobras, né? E, no entanto, às vezes a gente cá faz pequenos gestos de corrupção, furando fila, fazendo pequeno suborno, deixando de fazer determinadas coisas, estacionando na vaga de idoso. Uma série de coisas, queridos, que vai mostrar e vai revelar muito do seu caráter, muito do nosso caráter. Por isso, nós devemos colocar o nosso joelho diante de Deus e corrigir diariamente as pequenas falhas, porque são as pequenas que ficam, que podem germinar e crescer muito. Então, corrigindo pequenas falhas, corrigindo pequenos hábitos, corrigindo pequenas condutas, corrigindo pequenas falhas, é que nós iremos a cada dia moldando, transformando o nosso caráter. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que sejamos, queridos, homens e mulheres comprometidos com a santidade, porque conhecimento da palavra a gente tem até aqui. A gente lê demais, conhece. O que não falta são palestras. Se você quiser saber tudo sobre o livro de Josué, você acha mais de 1000 palestras na rede social, livros, uma série de coisas para lhe explicar tudo. Então, conhecimento não falta, está à disposição. Mas comprometimento com santidade, aí a gente bota na peneira e são poucos que são. E hoje o Espírito diz à igreja do bairro Jardim Guanabara que sejamos comprometidos com a santidade. Que Deus nos ajude a corrigir as pequenas falhas que podem comprometer o nosso caráter. E Ellen White fala no livro Grande Conflito, ninguém chegará ao céu se o caráter tiver uma nódoa sequer. Que Deus abençoe a nós nessa manhã, e vou finalizar com uma música muito bonita, que fala sobre santidade, que a nossa irmã Patrícia vai cantar para finalizarmos assim o nosso culto. Amém. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés,
ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Que nós possamos exalar o cheiro de Deus. Amém. Vamos ficar de pé para a oração final. Obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua Santa Casa de Oração. Enche o nosso coração de desejo, ó Pai, de buscarmos a santidade nas pequenas coisas da nossa vida, ó Deus, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, esteja conosco, ó Pai querido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.